conectando aqui. Agorinha mesmo, nós entramos 9 horas, já são 9 horas. E nós vamos dar início à nossa live. Só conectando aqui o Instagram. Tá tendo alguns problemas. Deixa eu ver se eu abro um pouco a porta aqui para facilitar aqui a transmissão. Já temos uma pessoa aí. É a Wanda. Deus te abençoe, Wanda. Guardando aqui só um pouquinho a conexão aqui no Instagram. Tem mais uma pessoa, mas deve aparecer alguém ali agora. Só o Instagram que deu uma paralisada neste momento. Opa, parece que vai funcionar agora. Vamos ver se vai funcionar. Deus ajuda que funciona. Quem está aí é a Débora Lima. Deus te abençoe, Débora. Deus te abençoe. Só estou conectando aqui o Instagram, que não está fácil. Não está fácil conectar o Instagram. Deixa eu tentar de novo aqui. Tentando aqui de novo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Oi, Jesus. Aguardando aqui a conexão aqui no... que está um pouco difícil. Mas beleza, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Sempre a gente transmite no Instagram e no Facebook. Só o Facebook está conectado agora, porque está tendo alguns problemas aqui de conexão. Vamos ver aqui se vai conectar agora. Se não conectar, é o jeito de a gente fazer somente no Facebook. Né? Talvez se eu desligar a internet, ligar e... não sei se... Vamos ver se dá agora. Talvez eu abra mais a porta ainda. Talvez facilite a minha vida aqui. Vamos ver se vai facilitar aqui. Vamos ver aqui. Ainda está travado. Vamos, meu filho. Olha. É isto. Aguardar. Deus ajuda que dá certo agora. Vamos ver se dá certo. Deus ajuda que conectou. Vamos ver, verificando conexão. Eu acho que entrou. Se cair, vai ficar caído. Deus ajuda que dá certo aqui. Ok. Beleza. Eu acho que entrou no Instagram agora. Então vamos lá. Deus abençoe a todos. Desde já compartilhe a nossa live. A todos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nós já estamos no capítulo... nós vamos fazer hoje o capítulo 41. Né? Vamos ver, 41, capítulo 41. Né? Acho que vamos fazer o 41. 39, 38... 39, 40, 41, enfim. Nós estamos aqui falando da vida de José e da prosperidade. O Instagram está dando uns delay, né? Mas eu acredito que vai. Suzana Cordeiro, Deus te abençoe, Suzana. Depois dessas pessoas que estão aí entrando no Facebook, porque no Instagram tá estragado, né? Tá ali dando delay ali. Mas as pessoas que estão entrando, depois me mandam um oi no WhatsApp pra gente estar mandando aí pra você o link, né? De toda terça-feira a live, os cultos, a live, enfim,
né? Me manda me fala um oi lá no meu WhatsApp lá, você pode falar um oi lá, depois eu te adiciono lá e mando o link para você, ok? No WhatsApp vai ficar sempre na descrição do vídeo lá, na descrição da live, ok? Vamos orar. Deus, Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Venha abençoando, Senhor, essa live, Senhor, liberando, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre nós. Que a graça do Senhor possa estar ministrando, Senhor, nesse estudo bíblico e entrando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O meu WhatsApp lá é o mesmo, né, do Pix, lá, é o celular do Pix. Né? Então você pode mandar um oi lá para mim, lá, que depois eu adiciono e te mando as lives, te mando os links. Vamos falar agora, continuando falando da vida de José. José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas, né? Por causa dos seus sonhos, por causa dos seus relatórios que os seus irmãos, né, trazia para o seu pai, para os seus pais, né? Enfim, e por causa disso os irmãos deles zangaram, né, com ele, ficaram magoados e venderam ele. E por causa da predileção também, via que Jacó, né, ou seja, Israel, já havia mudado o nome dele, né, para Israel, né, amava mais Jacó do que os seus outros irmãos. Por isso fez uma túnica talar. E ele foi vendido, passou por todo aquele processo ali no Egito que você já viu, que eu falei para você. Mas hoje nós vamos falar sobre que José é um exemplo de fidelidade e de fé. Além de todas as coisas aí que aconteceu com ele. Ele é um exemplo de fidelidade e de fé. José sonhava em viver uma vida melhor, por isso foi vendido como um escravo. Ele sonhava os sonhos de Deus, ele jamais desanimou, nem desviou dos caminhos do Senhor, e em tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Pois ele cria em Deus e tinha fé que Deus o levaria a viver uma vida abundante. Nem mesmo quando ele reencontrou seus irmãos, ele teve ódio, teve mágoa dos seus irmãos, mas ele teve saudade dos seus irmãos, que nos fala lá em Gênesis 50, no versículo 15, Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao 21, nos fala que José o amava, José o abraçou, José, né, recebeu seus irmãos quando o reencontrou, né, porque houve uma fome muito grande. Nós vamos ver essa situação. Aí houve uma fome muito grande em toda a terra, e os irmãos de José teve que descer ao Egito para comprar comida, e ali começa todo um processo de reencontro, né? Então, mesmo ele estando ali, né, nessa situação, ele não teve raiva, ele não teve mágoa dos seus irmãos, né? Jesus, ele é um tipo de Cristo. José, ele tipifica Cristo, né? Ele tipifica Cristo. José, Jesus, ele foi vendido por 30 moedas, né? E pagou por um crime que não o cometeu. Jesus pagou por um crime que não cometeu. Foi morto e foi fiel até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e colocou um nome que está acima de todos os nomes, né? Então o que acontece, né? José também ele foi vendido, né? Alguns historiadores começam a contar que ele foi vendido, foi negociado por 30 moedas de prata, mas o final da negociação deu aproximadamente 20 moedas de prata. Né? Então, ele tipifica Cristo, ele é aquele provedor no momento da aflição também, né? No momento da escassez. Ele proveu, né, o pão, né, para a sua família, para toda a terra, né? Então, José, ele é um exemplo de fidelidade, mesmo dentro da dificuldade, mesmo sendo vendido
mesmo sendo vendido ali, acusado por um crime que não cometeu na casa de Potifar, né? Ele foi preso, mesmo sendo preso, ele continuou sendo fiel a Deus. Então o texto que nos fala, vamos ler um texto da palavra de Deus em Gênesis 41, no versículo 37, fala assim, no versículo 37, nos fala assim: o plano pareceu bem a Faraó e todos os seus conselheiros. Qual é o plano? É o plano que, quando o Faraó teve aquele sonho que saía ali do Nilo, né, 7 vacas gordas, e depois saía 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comia as 7 vacas gordas. E saía também ali, né, do Nilo 7 espigas gordas. Nilo é o rio Nilo, né? E saía também 7 espigas mirradas, magras de trigo. E as 7 espigas mirradas comia as 7 espigas gordas. Então, quando José ele interpretou esse sonho dizendo que 7 espigas e 7 vacas magras representa 7 anos de fome, e 7 vacas gordas e 7 espigas gordas representa 7 anos de fartura, ele deu um conselho ao rei. Olha, pega pessoas inteligentes, sábios, que sabem administrar, para que administre esses tempos da fartura, para quando chega a escassez, você tenha e passa os 7 anos de escassez. Então, 37 fala: o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros, né? Este plano que eu falei. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, a Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E a Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então aqui começa a prosperidade, né? Aqui passou o quê? Aproximadamente o quê? 13 anos, né? 13 anos que passaram, né? José tinha 17 anos quando foi vendido, e ele tinha 30 anos quando foi colocado governador, uma pessoa abaixo de Faraó. Ele tinha 30 anos. Então 13 anos se passaram, e Deus o colocou da noite para o dia como governador. Deus o exaltou da noite para o dia como governador, né? Então isso foi o que aconteceu, foi o princípio da prosperidade dele. Então esta é a história, né? A prosperidade. Mas qual é aqui vamos usar alguns princípios que fez com que José prosperasse tanto. O primeiro princípio que eu quero usar aqui, que fez José prosperar tanto, se chama a fidelidade aos seus patrões. Fidelidade aos seus patrões. É algo que às vezes hoje é muito difícil, né? As pessoas usam o termo de que patrão só quer explorar o funcionário, né? Mas desde que você trabalha em uma empresa, você deve fidelidade ao seu patrão, né? Tiago capítulo 2, versículo 2 a 9, fala: exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhe agradáveis. Então esses senhores são seus patrões, Seja submisso a eles, e não só seja submisso, mas agradáveis. Tiago fala: seja agradável, não os contradizendo, nem defraudando. Veja só, não contradizendo e nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade. Então veja só, mostre uma perfeita lealdade. O que José fez?
José ele foi submisso aos seus patrões, José ele foi agradável aos seus patrões, José não entrou em contradição com seus patrões, e José ele mostrou perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamento na doutrina de Deus para o nosso Salvador. Então, José, ele cumpriu essa ordem divina, ainda que essa ordem divina aqui esteja em Tito, né? Lá no Novo Testamento, eu falei Tiago, né? Mas não é Tiago, não, é Tito. Eu acredito que é Tito, porque aqui está Tito, né? Então, eu coloquei Tito, então deve ser Tito. Se não for Tito, é Tiago, mas é Tito. Então vamos lá, né? Ele cumpriu essa determinação, né? E as pessoas às vezes acham que isso é o quê? Puxar saco de patrão. Não, não é puxar saco de patrão, é você cumprir a palavra de Deus. Você precisa cumprir a palavra de Deus aí no seu trabalho, né? Aí no seu trabalho. Eu acho que no Instagram tá dando muito delay aí, né, mas estamos sendo transmitido também no Facebook. Então José foi fiel ao seu senhor e cumpriu toda a determinação que os seus donos determinavam, os seus patrões o determinavam. Ele cumpriu tudo e fez bem feito. Ele fez da forma correta. Ele fez da forma como deveria ser feito, ao ponto de ser agradável, ao ponto dos seus patrões, seus donos, né, ao ponto de que eles, né, se agradava dele, né, e colocou a sua casa, seus bens, seus patrimônios, tudo ao seu dispor, né, tudo ali sobre a sua administração. Foi isso que aconteceu com José, lá na casa de Potifar. Então, quando ele foi jogado no cárcere, que aquela mulher de Potifar o perturbava dia a dia, diz a palavra de Deus, que ela insistia com José dia a dia para que ele deitasse com ela, e ele fugia dela, né, ao ponto dela rasgar suas roupas e deixar na mão dela, e ele fugir desnudo, fugir pelado, né, e ela acusar José de que estava tentando deitar com ela, né, porque ele o recusou. Mesmo aí ele foi lançado no cárcere. E o que a palavra de Deus foi preso, né? Foi preso. Mesmo assim ele foi preso, né, por um crime que ele não fez. Eu fugi, eu estava correndo dessa situação, né? Agora eu estou preso por causa dessa situação. José, eu diria assim, que ele tinha tudo para chutar o balde. Ele teria tudo para abandonar. Ele teria tudo, eu fui fiel, fiz isso, né? Honrei com todo o serviço, fiz todo o serviço, agora eu vou chutar o balde, vou acabar com tudo, não estou nem aí mais para nada. Ele poderia até ter feito isso, né? Na sua humanidade, na sua crise, na sua forma de homem, né? Na sua forma de homem, ele poderia ter feito tudo isso, mas ele não fez. A palavra de Deus nos fala em Gênesis 39, versículo 20 a 22, que fala assim: depois que ele foi jogado na prisão, então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, ou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com ele, e estendendo sobre ele a sua benignidade, e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Então veja só, lá no cárcere, ele mesmo na prisão, ele foi um preso exemplar, né? É difícil falar isso, né? É difícil a gente concordar com isso, né, na nossa mente, né? O cara foi um preso exemplar. Ele foi um preso tão bom, um presidiário tão bom, que o carcereiro achou nele graça. Deus fez com que o carcereiro achasse nele graça. E tudo no cárcere, todos os presos
o carcereiro deixou sobre os cuidados dele, da mesma forma que foi lá na casa de Potifar, né? Todas as coisas de Potifar estavam sob o cuidado de José. Na prisão, todas as coisas na prisão estavam sob os cuidados de José, porque aquele carcereiro viu que tudo que ele fazia, Deus o abençoava. Deus o abençoava. Então vamos ver essa situação, né? Então, o carcereiro, ele viu essa fidelidade de José e confiou tudo que estava ali. Então, um exemplo de funcionário, o que é isso? Um exemplo de nós estamos falando assim, ó, fidelidade no quê? Fidelidade à sua empresa, fidelidade ao seu patrão, fidelidade ao seu ambiente de trabalho, né? Precisamos ter essa fidelidade ao nosso ambiente de trabalho. O ambiente que nós estamos trabalhando, nós precisamos ter essa fidelidade. Então, ele é um exemplo de funcionário. Ele não rouba, ele não enrola, ele defende a empresa, ele defende os patrões, e não é subornado, né? Não é subornado pelos seus companheiros de trabalho, não é subornado pelos seus... por os demais pessoas ali, ele não é subornado. Né? Então, José ele foi um exemplo de funcionário. Então, existe uma referência que fala lá dos talentos. Lá em Mateus 25, 14, 18. Mateus 25, 14, 18. Vamos ver essa referência de Mateus 25, 14, 18. Porque é assim como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com ele e ganhou outros 5. Mas da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Então veja só, existia aqui essa parábola, Jesus fala que existe um senhor, né? Que deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu 5, com muita alegria, saiu e administrou esses 5 talentos e fez ele sair 10 talentos. O de 2 administrou e fez sair 4. E o que recebeu 1 talento, né, pegou esse e escondeu para quando o seu senhor voltar, devolver 1. E quando o senhor deles voltou, quando o patrão, quando o dono, quando o proprietário chegou ali e falou assim, cadê? Só está aqui, ó, os 10 talentos, você me deu 5, eu te devolvo 10. Está aqui 2, você me deu 2, eu te devolvo 4. Está aqui, daí o que pegou 1 falou assim, olha, está aqui 1, né, eu fiquei com medo de perder ele, né, escondi e aqui está o seu 1. Né? Então, Deus fala assim, então, servo bom, a cada um deles, o de 5, o de 2, né, o Senhor falou, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E ao que recebeu 1 talento e não multiplicou esse talento, o que o Senhor falou para você? Olha, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então veja só, aquele que não conseguiu multiplicar aquele talento, só até o que você tem será tirado. Então isso é um exemplo de quê? De funcionários. Eu quero usar essa parábola para falar de funcionários. De ser fiel aos seus patrões. Ser fiel à sua empresa. Você precisa ser fiel aos seus patrões, fiel à sua empresa. Que esse é um princípio de prosperidade. Né? Às vezes as pessoas não pregam esse princípio de prosperidade, que é fidelidade à empresa. Fidelidade aos seus patrões. Né? As pessoas pregam muito fidelidade ao quê? Ao dízimo e à oferta. Mas a pessoa não prega essa fidelidade à empresa. O que acontece ser fiel? A pessoa é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas o que acontece? É um péssimo funcionário. É um funcionário que não vale nada.
que não vale nada, né? Que não vale nada. Ah, Senhor, eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel nas ofertas, mas é um funcionário vagabundo, é um funcionário ruim, é um funcionário que não dá nada, né? Um funcionário que só dá prejuízo, mais nada. Né? Então o que acontece? Eu quero usar essa parábola para mostrar isso. Uma razão da sua prosperidade, você precisa ser fiel aos seus patrões, você precisa ser fiel à sua empresa que você trabalha. Você precisa ser fiel. Ok? Então José nunca defraudou o seu patrão. Ele nunca defraudou, ele nunca foi desonesto com seus patrões. Nunca foi desonesto com a empresa que ele servia, a empresa que ele trabalhava, vamos assim dizer, né? Vamos assim dizer. Nunca roubou os seus patrões. Provérbios 28, 24 fala: o que rouba o seu pai ou a sua mãe, e diz, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Né? O que rouba o seu pai e sua mãe. Nós podemos falar assim, o que rouba a sua empresa, o que rouba o seu patrão, esse é conhecido, esse é comparado como o destruidor. Né? Quem é o destruidor? O próprio Satanás, o próprio diabo. Né? Então eu quero te dizer no que podemos roubar os nossos patrões. No que podemos roubar os nossos patrões. Olha, às vezes chegamos atrasados, né? Às vezes saímos mais cedo, né? Chegamos atrasados sem uma justificativa, chegamos atrasados sem uma permissão da empresa, saímos mais cedo sem uma permissão, né? Saímos mais cedo fugido, assim dizendo, escondido, né? Todas essas coisas é roubar, sair, não cumprir com o seu dever de funcionário, né? Não cumprir com o seu dever, a sua empresa, né? Ela precisa ali que você cumpre com as determinações, né? Então você fica enrolando ali, não cumpre com as determinações, fica mentindo, não deu tempo, não deu para fazer, mas na realidade é tudo uma mentira. Deu sim, dava tempo sim, o negócio é que você fica enrolando lá na sua empresa, você fica cozinhando o galo, né? O famoso ditado que fala, o gato sai e o rato faz as festas, né? Então quando o patrão sai, a rataiada faz a festa, né? Você não pode ser um desses ratos que faz a festa lá na sua empresa, né? Você tem que mostrar exemplo, né? Então essa é uma razão de uma prosperidade. Um ditado que fala, fica mocegando, né? Aos morcegos, fica tudo mocegando lá, né? Outro ditado que fala cozinhando galo, né? Deixando o tempo passar, né? Deixando o tempo passar e vai o tempo, né? Deixa o tempo passar, no final do mês eu recebo o meu salário. Deixa o tempo passar que no final do mês eu recebo o meu salário. Então, às vezes até roubando financeiramente da empresa que você trabalha, né? Roubando financeiramente. A consequência disso, até o que você tem será tirado. Até o que você tem será tirado. Ok? Então, meus amados irmãos aí que vão ver essa live, que estão ouvindo essa live, uma das razões da prosperidade de José é que ele era fiel aos seus patrões, ele era fiel aos seus donos, ele era fiel à empresa, vamos levar para nós hoje, fiel à empresa que nós trabalhamos, fiel ao patrão que nós trabalhamos. Então essa é uma razão da prosperidade, ok? É uma razão. Não adianta só você dar o dízimo e a oferta, tá bom? Você precisa ser fiel à sua empresa. Não adianta só você dar as ofertas na igreja, mas ser fiel à empresa que você trabalha, ok? Então vamos ver o segundo princípio aqui da prosperidade de José. É a fidelidade na vida sexual. José mostrou ser fiel na vida sexual. Quando alguém começa a prosperar, né? Quando alguém começa a prosperar, vem a tentação sexual. Né? Quando a pessoa começa a subir de nível financeiramente, também sobe o nível da tentação sexual. Né? É onde a pessoa precisa, né, ser fiel na vida sexual.
né? Então Gênesis 39:2 fala que mais o Senhor era com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, lá na casa de Potifar. Fala que José veio a ser próspero, José prosperou na casa de Potifar. Ele prosperou, ele era um escravo, mas prosperou na casa de Potifar. Mas o que aconteceu, né, que Gênesis 39, versículo 7, fala, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, né, pôs os olhos em José, ele disse, deita-te comigo. Né, aquela mulher que veio enviada lá do inferno para tentar seduzir José. E a palavra de Deus fala que ela o insistia dia após dia, dia após dia. Ela insistia com ele para que ele deitasse com ela, Mas ele foi fiel. Ele foi fiel ali ao seu patrão. Ele foi fiel ao seu Senhor na questão sexual. Né? Na questão sexual ele foi fiel. Ele fugia ao ponto que ela rasgou suas vestes, né? E ele deixou as vestes, já disse isso, ele deixou as vestes ali e saiu correndo, né? E ela acusou ele de que ele estava seduzindo ela. Ok? Então Jesus disse em Mateus 5, 27, 28, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Qualquer um que olha com os olhos impuros a uma mulher ou a um homem, eu vou colocar um homem assim também, já pecou. Então Paulo fala em 1 Coríntios 7, 8 e 9, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se casasse como não se casasse como eu. Mas se não podem conter-se, casa-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Ou seja, é melhor casar do que viver uma vida sexual desorganizada. Né? Uma vida sexual desorganizada. Hoje fica com uma, outra, amanhã fica com outra, aquele abrasamento louco, né? Então é melhor que se casa. Paulo fala, é melhor que se casa. Melhor é ficar que nem Paulo, não casar. Mas, portanto, né? Prosseguindo, né? Paulo fala, se acaso você não dá conta, que case, né? Mas seja fiel ao que? A vida sexual. Então, qual a razão da prosperidade de José? A primeira delas, né? A fidelidade a Deus. Ele foi fiel a Deus. Em tudo, ele não deixou Deus. Em toda circunstância, ele acreditou que Deus o tiraria dali, que Deus o resolveria a sua situação. Segundo, a prosperidade, a fidelidade ao seu patrão. Terceiro, a fidelidade na vida sexual. Agora, nós vamos falar dessa fidelidade a Deus agora. Eu falei duas coisas, né? A fidelidade, eu pulei a fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Este ponto foi o mais importante de todos. Esse ponto foi o mais importante de todos, né? Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, né? Deus, se ele fosse fiel a Deus, ele não teria sido fiel aos seus patrões. Se ele não fosse fiel a Deus, ele não teria sido fiel à vida sexual. Ele praticava, né, esse mandamento, ainda que ele viveu antes do mandamento, né, mas ele praticava esse mandamento. Mateus 22, 37 e 38 nos fala assim, respondeu Jesus, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então ele conhecia, os mandamentos vieram no Êxodo, mas ele conhecia isso, ele sabia isso, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Este é o primeiro mandamento, né? Ele conhecia isso, ele entendia isso, falou, eu preciso realmente, né, amar ao meu Senhor. Alguém escreve as horas aí para mim, para mim saber quantas horas, por favor. Né? Então ele conhecia isso, né? Ele amava a Deus. Eu quero usar uma outra parábola aqui, ou uma outra referência em Mateus 19, 16, 22, que fala do jovem rico. Né? O jovem rico, este texto nos fala do jovem rico, né? Que, mas é um exemplo para nós. Mas como que o jovem rico é um exemplo para nós? Sendo que esse jovem, ele não teve coragem de abandonar ou deixar aquilo que prendia, que estava sendo uma pedra de tropeço para servir ao Senhor. Então veja só, em quantas vezes, quando esse jovem rico chegou diante de Deus, falou, o que eu posso, né, para te servir, enfim, né, muito obrigado, você, Cristina Gomes, muito obrigado pela hora aí que você me colocou. Nós vamos até 9h40, 9h45, tá bom? Então, muito obrigado você. O Instagram, não sei se tá legal aí, o Instagram para mim tá dando muito delay, mas não sei se aí tá legal. No Facebook não deu nenhum delay até agora. Mas Deus abençoe todos vocês. O que o jovem rico fez? O que eu posso para te servir? Jesus só guarda os mandamentos. O jovem rico falou, eu guardo os mandamentos. Né? Ele falou, então agora vende tudo, dê aos pobres e siga-me. E aquele jovem, ele saiu entristecido, porque ele era dono de muita riqueza. Rapaz, está chovendo aqui agora em Braslândia. Eu acho que é por isso que essa internet não está boa. Começou a chuva agora, né? Então, por isso que o negócio aqui não está legal. Então, vamos lá. O que é esse... o jovem rico guardava os mandamentos. Mas quando Jesus falou, vende tudo, dê aos pobres e sigam, o que ele fez? Ele abandonou, ele saiu triste, entristecido, porque ele era dono de grandes riquezas, né? Então, o que acontece? Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos assim. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Não lemos a palavra de Deus. Quantas vezes nós não lemos a palavra de Deus? Falamos que amamos a Deus. Quantas vezes nós não evangelizamos, não cuidamos de uma pessoa, não abandonamos os nossos pecados, os nossos olhos, nossos pensamentos, nossa língua, nossas ofertas, nossos dízimos, nossas atitudes, e falamos mal do jovem rico. O jovem rico falou, eu cumpro os mandamentos. Ele falou, e os mandamentos são muitos. São muitos, é difícil cumprir o mandamento. É difícil cumprir os mandamentos. Mas ele falou, os mandamentos são muitos. Ele cumpria os mandamentos, ele cumpria ali os mandamentos. Né? Então o que acontece? Mas nós, né, nós não oramos, nós não vamos à igreja, né? Nós falamos, não, eu vou ser crente em casa. Aonde que isso é real, gente? Aonde que isso é real? Ser crente em casa? Aonde que isso funciona? A Bíblia fala, não é bom que deixe de congregar, porque você sabe que os dias são maus. Os dias são maus. Congregue, né? Tenha comunhão na igreja. Tenha comunhão no partir o pão. Tenha comunhão na oração. Tenha comunhão em todo lugar. Então isso é congregar. Isso é congregar. Como que eu não vou congregar? Né? Como que eu não vou congregar? Então, assim, nós não fazemos nada disso. E nós dizemos que é fiel a Deus. Né? Nós não dizemos, eu não vou dar o dízimo, não. Eu não vou dar oferta, não. Eu vou dar uma cesta básica. Mentira, mentira. Dá 1 mês, 2 meses, depois para. Isso é para justificar. Isso é para justificar. Né? Então o que acontece? Quando olhamos para as verdades, vemos que o jovem rico, quando olhamos para nós, a nossa situação de pessoa, nós vemos que o jovem rico está muito melhor que a gente. O jovem rico, a única coisa que ele não teve coragem foi de abandonar seus bens e servir ao Senhor. Mas todos os mandamentos ele seguia. E nós, o que acontece? Nós dizemos que amamos a Deus e não fazemos nada. Não vamos da igreja, não oramos, não lemos a palavra de Deus,
né? Não jejuamos, não pregamos o evangelho, não convidamos ninguém para a igreja, não cuidamos de ninguém na igreja, não discipulamos ninguém, nós não fazemos nada, né? E falamos que amamos a Deus. Jamais, jamais você ama a Deus. Jamais nós amamos a Deus. Então nós precisamos amar a Deus. Qual é a razão da prosperidade de José? Qual é? Né? Vamos ver qual é a razão da prosperidade de José. Ele era fiel aos seus patrões. Ele era fiel aos seus patrões. Ele era fiel na vida sexual, né? E ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. 3 princípios que eu falei aqui hoje. Fiel a Deus. O resultado dessa fidelidade, o que causou na vida dele? Da noite para o dia, ele se torna governador. Ao revelar um sonho de Faraó, ele se torna governador. Né? E ele se passa a ser governador. O segundo homem abaixo, né? o segundo homem do Egito, acima dele, é somente Faraó. Ele é o segundo. E nada é feito no Egito sem o aval de José, sem José determinar que fosse feito. Então, da mesma forma que Potifar confiou tudo na mão de José, da mesma forma que o carcereiro confiou tudo na mão de José, ali os presos, né? Da mesma forma, o Faraó confiou tudo na mão de José. Só não há uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais indicada que seja você para tomar conta de tudo aqui no reino do Egito. E ele se tornou riquíssimo, né? Riquíssimo, né? Gênesis 41, 37 e 38. Vou terminar com essa referência. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. Qual parecer? Olha, você tem, na revelação desse sonho, você tem que colocar uma pessoa que saiba administrar tudo isso. Que tenha inteligência para administrar isso tudo. Então falou, quem no reino pode ser essa pessoa além de você? Nós não temos ninguém, é você. Então você é governador a partir de agora. Né? Então perguntou, pois, Faraó aos seus servos, poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Aqui Deus reverteu a vida dele. Aqui Deus mudou a vida dele. Né? Então, da mesma forma, qual a razão da prosperidade de José? Qual foi a razão? Algumas razões. Nós estamos falando de algumas razões da prosperidade de José. Né? Ainda tem várias outras que vamos falar na terça-feira que vem. Mas hoje nós falamos a fidelidade aos seus patrões. Fidelidade aos seus patrões. Fidelidade na vida sexual. E fidelidade a Deus. Na terça-feira nós vamos falar mais outras fidelidades que ele teve na vida dele, razão da sua prosperidade. Ok? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Você que é daqui de Braslândia, eu quero te convidar a participar dos nossos cultos, todos os domingos, 19h30. Lá na nossa igreja, na quadra 6, área especial 6 Norte, setor de igrejas. Na nossa igreja, ali, Luz para os Povos, Ministério Comunhão. Deus possa te abençoar. Todos os domingos, 19h30. Vai lá, é o prédio provisório que nós construímos. Nós estamos reunindo lá agora. Né? Você que compartilha essa live, seja nossos amigos aí no Instagram, no Facebook, né? E que Deus possa te abençoar. Vou deixar a descrição no vídeo aí, você que tem o coração, que possa nos ofertar a construção da nossa igreja. Estamos em construção, né? Você pode passar o Pix aí. Você que não tem o Pix é o meu celular, meu mesmo WhatsApp. Manda um oi lá para mim e nós vamos estar mandando também as lives para você, né? Ou seja, mandando o link das lives, te avisando todas as terças-feiras dos nossos cultos, ok? Que Deus possa te abençoar e eu vou orar por você. Deus abençoe todos vocês que participaram, a Vitória, Cristina Gomes, a Sônia Maria, minha cunhada, né? Os demais, a Suzana, né? O Miqueias, a Zenilda, Deus abençoe você, né? A Wanda, a Débora Lima,
e muitos outros aí que passaram por aí. Que Deus te abençoe a vocês. Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos. Que a graça do Senhor esteja estendida sobre a vida de cada um desses irmãos. E todos aqueles, Senhor, que virão, que vão ver essa live, Senhor. Pai amado, Senhor, que a bênção do Senhor alcance e venha gerar no coração deles um princípio, Senhor, de fidelidade. Fidelidade, Senhor, nos patrões das empresas onde trabalham. Fidelidade na vida sexual e na fidelidade ao Senhor Jesus, ó Pai. Foi o que nós aprendemos nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha participar conosco dos nossos cultos. Amém? Fica com Deus e até terça-feira que vem, às 19h30 na nossa live, nosso estudo bíblico. Compartilhe a live.